É possível fazer mestrado na Alemanha de forma gratuita? Sim, é possível. As universidades da Alemanha são gratuitas, graduação, mestrado, doutorado. E aí, eu quero mostrar para vocês como é que nós, que não somos alemães, podemos ter acesso a esse ensino super de qualidade e também gratuito, né? Eu estudei, fiz mestrado e doutorado na Alemanha, graduação não, e eu quero contar para vocês um pouquinho sobre mestrado, principalmente, e depois eu faço um vídeo à parte sobre o doutorado. Pode ser? Então vamos lá. O que você precisa saber sobre mestrado na Alemanha? Existem dois tipos de mestrado, tá? A gente pode falar do mestrado consecutivo e do mestrado não consecutivo. O que é isso? O mestrado consecutivo é aquele que vem logo depois da graduação. Isso é muito comum na Alemanha. É por isso que tanta gente na Alemanha tem mestrado, né? Depois da faculdade, depois da graduação. Porque é quase como uma continuação da graduação mesmo, tá? E é por isso que ele chama consecutivo. É entendido dessa forma. É simplesmente uma continuação da graduação. Esse mestrado é gratuito, exatamente porque é como se fosse uma continuação da graduação. E uma coisa interessante é que você não precisa ter projeto, né? Você não precisa ter um projeto, apresentar o projeto de mestrado. Não, você simplesmente continua estudando e vai fazer seu mestrado. A questão sobre esse mestrado consecutivo é que você precisa ter graduado na Alemanha para que ele seja possível para você, né? Você precisa ter feito a sua graduação na Alemanha para que esse mestrado seja possível para você. Eu falei um pouquinho sobre como fazer graduação na Alemanha, estudar gratuitamente a sua graduação na Alemanha em outro vídeo. Se isso te interessa, vai lá ver, porque está tudo bem explicadinho por lá. Qual que é o segundo tipo de mestrado que nós temos? Como eu falei, o mestrado não consecutivo, ou seja, aquele mestrado que não vem diretamente depois da graduação. Às vezes a pessoa se formou e foi trabalhar, por exemplo, foi fazer outras coisas, mas pensou, eu quero um mestrado. Aí ela volta para fazer esse mestrado. Qual que é a questão desse mestrado? Geralmente eles não são gratuitos. Os mestrados não consecutivos são pagos e pode custar aí até, por exemplo, 5, 6 mil euros ao ano, tá? Geralmente esses são os mestrados que estão mais acessíveis para nós, brasileiros e brasileiras, ou de outros países que querem estudar na Alemanha e não fizemos a graduação por lá. Mas aí, você vai me falar, mas Lud, se o mestrado é não consecutivo e custa, como é que você está falando que é gratuito? Espera que eu vou te explicar quais são as suas opções em relação a isso, tá? Primeiro, antes de mais nada, eu quero já te mostrar a diferença entre um mestrado brasileiro e um mestrado na Alemanha. No Brasil, se você já tem conhecimento disso, a gente tem que escrever um projeto de pesquisa antes, né? Antes de começar o processo ali seletivo do mestrado e entrega, e o nosso projeto é avaliado também. Na Alemanha, você não precisa ter um projeto de pesquisa. O que vai ser avaliado quando você se candidata? Bom, você vai precisar de uma carta de recomendação de 1 ou 2 professores, pessoas aí interessantes na sua área, né? Que faça sentido dentro da área do mestrado também. Isso é muito importante. Você precisa fazer uma carta de intenção. Nessa carta de intenção, é muito importante que você escreva da melhor forma possível. Esse documento é importantíssimo, esse documento é vital. E uma dica que eu quero te dar, se você nunca escreveu uma carta de intenção, é pensar da seguinte forma: o que esse mestrado que você quer tem a ver com o seu passado, o seu presente e o seu futuro? Ou seja, o que você fez no seu passado que te trouxe até esse momento agora? Por que isso faz sentido no seu presente momento? E o que você vai levar desse mestrado para a sua vida? Quais são os seus planos para o futuro que esse mestrado vai ajudar você a alcançar? Uma carta de intenções que tem esses 3 pontos é uma boa carta de intenção, né? Claro, também tem que ser bem escrita. Geralmente você vai ter que escrever em alemão, então mande alguém corrigir sua carta aí também para ficar nos trinks, tá? Você vai mandar também o seu currículo e vai mandar o seu histórico escolar, o histórico escolar da graduação. Muitas vezes as notas importam sim, tá? Então, se você ainda está na graduação, está pensando em fazer um mestrado na Alemanha, eu já te indico a estudar um pouco mais na graduação, porque as suas notas vão dizer muito sobre você. Você vai ter que mandar o histórico escolar com as notas. Em relação ao currículo, também é muito importante, dependendo aí de qual mestrado você quer. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que esse mestrado pede alguma experiência, porque vão ter, tá? Vai ter na Alemanha mestrados que vão pedir alguma experiência. Então, seu currículo vai ser mais importante até do que as suas notas da faculdade, porque eles querem saber a sua experiência prática. O mestrado que eu fiz, por exemplo, não precisava de experiência prática e contou muito, né? Contaram muito as minhas notas na faculdade para que eu conseguisse esse mestrado. Você pode estar se perguntando também, né? Porque eu falei da carta de intenções escrita em alemão, se é só em alemão. Não, tá, gente? Na Alemanha a gente vai ter mestrados totalmente em inglês também
é só você procurar para saber se você vai ter a possibilidade de estudar inglês, caso te interesse. Obviamente, você vai ter que ter alemão fluente ou inglês fluente. Se você tiver alemão também, facilita bastante a sua busca, porque aí fica muito mais fácil, tem muito mais opções, né? Geralmente, no final do ano, começam as seleções, né? Então, o edital sai com bastante antecedência. Você tem antecedência para mandar todos os seus documentos, às vezes meses. Aí, eles fecham o edital no final do ano, por exemplo, dezembro, e fazem esse julgamento de quem passou até mais ou menos abril. Quando é abril, você recebe a sua carta, né? Falando que você passou, caso você tenha passado. E só começa mesmo em setembro, né? Ou seja, o processo dura aí mais ou menos um ano até que você esteja na Alemanha. É legal você saber disso, porque na Alemanha é tudo muito organizado. É tudo muito feito certinho, no tempo certinho. No meu caso, por exemplo, eu me lembro que eu recebi o edital no meu e-mail, eu gostei do edital do mestrado e tive meses realmente para me preparar. Inclusive, no meu edital, precisava mandar também um comprovante de língua, né? Que eu tinha o nível B2 de alemão. E eu ainda não tinha feito nenhuma certificação naquela época, porque certificados custam caro. E eu ainda tive tempo de ir fazer o certificado, passar no certificado para poder mandar esses documentos todos, tá? Aí depois disso, você manda os documentos, tem essa análise, você recebe a sua carta de aceite, caso você tenha sido aceito ou aceita, e aí você pede o visto, você tem bastante tempo, né? É mais ou menos abril, e você tem até setembro para fazer todos os trâmites para poder ir para a Alemanha. Tá, mas você deve estar se perguntando, e aí, como é que é esse negócio da gratuidade para estudar na Alemanha se alude, né? Se eu tô falando aqui que o mestrado não consecutivo é pago. Bom, existem muitas e muitas e muitas bolsas para você estudar na Alemanha. Existem muitos programas de mestrado que dão não só bolsa para você não pagar o mestrado, mas também bolsas para você viver lá. No meu caso, por exemplo, no meu mestrado, além de eu não ter pagado nenhuma taxa nas universidades, eu ainda recebi uma bolsa de 1.000 euros para estudar e uma bolsa anual, que agora eu não estou me lembrando se era 3, 4 ou 5 mil euros, alguma coisa entre 3 e 5 mil euros anual, para que eu pudesse, por exemplo, fazer as mudanças de casa, para que eu pudesse pagar avião, etc, tá? Então, tudo pago mesmo. Que programa foi esse que eu fiz, né? O meu programa especificamente chamava Glitema, e eu sei que você provavelmente não se interessa por literatura alemã medieval, mas o Glitema fazia parte de um programa de mestrado muito legal chamado Erasmus Mundus. O que eu te sugiro é que você já comece a procurar aí o Erasmus Mundus e veja quais mestrados existem e veja quais fazem sentido para você. É um programa muito legal, não só da Alemanha, mas da União Europeia no geral. E eu, por exemplo, nesse meu programa, a gente morava em 3 países diferentes. Então eu morei em Portugal, na Itália e na Alemanha. Cada semestre era num país diferente e isso foi genial, assim, foi uma das melhores experiências da minha vida. Sugiro que você procure. Tem a Câmara de Fomento da Alemanha, o DAAD, que tem muitas e muitas bolsas para você ir estudar na Alemanha. Eles divulgam mestrados, tá? Se você estiver fazendo mestrado no Brasil e quiser fazer um sanduíche na Alemanha, tem como você se candidatar por eles, tá? Eles dão bolsas, então assim, é bem legal, vale também você conhecer esse site. O próprio DAAD tem no seu site o Higher Education Compass, que nada mais é que um lugar para você procurar oportunidades de pós-graduação, né, mestrado e doutorado na Alemanha. Então é só você entrar nesse site e colocar a sua área, se você tem algum lugar específico que você quer estudar, etc. E você acha as oportunidades, tá? E aí você vai ver que tem muita coisa legal, né? Tem, por exemplo, o IMS, International Media Studies, que é da Deutsche Welle, um canal alemão muito importante, que é um mestrado sobre mídia, né? Acho que custa 6.000 euros, mas também tem bolsas, tá? E acho que esse você pode fazer em inglês, se eu não me engano. Inclusive o nome dele é em inglês, né? Tem o programa EPOS, que é para desenvolvimento sustentável. Esse também eu sei que você pode fazer em inglês, ou seja, tem muitas oportunidades em inglês. Tem o Helmut Schmidt, de políticas públicas. Para esse, por exemplo, você tem que ter 2 anos de experiência na área. Esse é em alemão, então tem que falar alemão também. E etc, etc, etc. Tem muitas oportunidades. É só você colocar na sua cabeça o que quer fazer, já começar a estudar o alemão. Aliás, se você quiser estudar alemão, procura a gente no Clube de Alemão, que a gente te ajuda a resolver sua questão de uma vez por todas. Ou, se você já for fluente em inglês e quiser procurar uma oportunidade de inglês, também é possível. Se ainda não for fluente em inglês, a gente te ajuda também com a nossa escola de inglês Punkify, é só você vir nos procurar. E espero que eu tenha ajudado aí, aberto a cabeça de vocês
em relação às opções para estudar na Alemanha.